Este vídeo é o quarto da série Metas de Inflação. Agora vamos saber um pouco sobre a origem do regime de metas de inflação para ver se pode ser aplicado no Brasil. Samuel Pessoa, por ser físico, costuma explicar as coisas traçando paralelos entre a física e a economia, o que eu acho muito divertido porque também gosto de física. Usando metáforas extraídas da termodinâmica do vapor, ele descreve a descoberta do regime de metas de inflação. Samuel Pessoa diz que o pessoal dos bancos centrais, pouco chegado a teorias, teria usado o famoso método de tentativa e erro para chegar na descoberta do regime de metas de inflação. Teria levado 80 anos para se perceber que era a maneira correta de lidar com o problema inflação. Vamos assistir. É muito interessante, porque essa história do regime de metas de inflação lembra um pouco a descoberta da termodinâmica pelos físicos no século XIX. Primeiro veio os práticos, os caras inventaram motor a vapor, tal, e depois, posteriormente, os físicos, os teóricos, descobriram a teoria que explicava direitinho porque que aquela coisa funcionava daquele jeito. A gente fez mais ou menos igual. Os próprios banqueiros centrais, que não são os grandes teóricos da teoria monetária, eles foram por tentativa e erro e chegaram nesse regime de metas de inflação. O primeiro lugar que adotou foi a Nova Zelândia. Interrompi para fazer um comentário. Tentativa e erro é para fazer em laboratório de física. O problema é que a física faz experiências com a matéria inerte, enquanto os dirigentes de bancos centrais usam, sabe o quê? Usam a população como cobaia, enquanto brincam de câmbio e juros com a vida de todo mundo. E nem precisam de registro prévio no órgão de saúde do país para usar cobaias humanas em suas experiências. Vamos continuar a assistir. Alguns anos depois, os teóricos, o maior teórico deles é o John Taylor, professor da Universidade de Stanford. Opa! Vou parar mais um minutinho. Tomei um susto quando ele começou a falar de John Taylor. Por um momento, pensei que ele falava de um físico britânico chamado John Taylor. Acho que o primeiro a publicar livros sobre buracos negros. Eu li o livro de John Taylor chamado Buracos Negros, O Fim do Universo, de 1974. Descobri na Wikipedia que o autor John Brian Taylor ainda está em atividade aos 92 anos, trabalhando no laboratório Curran e na Universidade de Oxford. Olha que legal! Não achei o livro aqui em casa, mas lembro-me que John Taylor afirmou que pularia dentro de um buraco negro se isso permitisse desvendar o mistério do que havia lá dentro. Eu era garoto, fiquei impressionado com a coragem de John Taylor. Mas o John Taylor do Samuel Pessoa é outro. É um economista de Stanford, um dos teóricos do regime de meta de inflação. Do jeito que o Samuel Pessoa fala, o seu John Taylor parece ter descoberto não só o que havia dentro do buraco negro da inflação, como também um jeito de sair da gravidade dele. Reparem a cara de espanto do cientista político Fernando Schuller, diante da maneira com que Samuel Pessoa descreve essa descoberta histórica do Taylor economista. Alguns anos depois, os teóricos, o maior teórico deles é o John Taylor, professor da Universidade de Stanford, mas também o Woodford, professor acho que está em Princeton hoje, tem lá os teóricos, chegaram a um mecanismo de operação da política monetária para manter a inflação em certos limites e controlada. E o que a gente descobriu é que a melhor maneira, a que menos gera custo social, a que mais garante estabilidade, que é um elemento importante para crescimento a longo prazo, é o regime de metas de inflação. Uma parte importante vem agora, quando ele explica as 4 componentes da inflação, que seriam a origem do problema inflação. Ele recorre à física, desta vez comparando com o tempo e o espaço. Preste atenção. Inflação, gente, é uma soma de 4 coisas. A gente demorou muito tempo para aprender, mas a gente aprendeu. E nós, brasileiros, somos doutor desse assunto. Esse assunto a gente entende melhor do que gringo. Inflação, a dinâmica da inflação é dada pela resultante de 4 forças. Que forças são essas? Inércia, que é o passado. Expectativa, que é o futuro. 2 dimensões temporais da inflação. Câmbio, que é o espaço, né? É o que vem de fora. E a ociosidade, o estado de ociosidade da economia. Agora estamos chegando aonde eu queria chegar.
Os economistas são seres muito apegados ao passado. Eles não percebem as mudanças que o tempo traz. Eles descobrem suas verdades olhando o quê? Olhando no retrovisor, olhando para o passado. Todo o aprendizado que levou ao sistema de meta de inflação foi feito em que espaço, em que tempo? Foi feito no território de países desenvolvidos em décadas passadas. Eu disse décadas. Em 80 anos, a ciência transformou o mundo em outro mundo. Hoje, a cada 10 anos, o mundo é outro. As coisas estão mudando muito rápido. Quando o sujeito acaba o mestrado em economia, aquilo tudo que ele estudou pode não servir para mais nada. Isso é algo difícil de aceitar, especialmente quem gastou a sua vida acadêmica em um esforço gigantesco para aprender coisas que achava muito interessante, muito interessante. É muito interessante, é muito interessante, é muito interessante, é muito interessante. Olha, o campo de teste do remédio juros foi em países desenvolvidos onde a inflação raramente passa de 4%. Assim, a dosagem utilizada nesses países foi homeopática. Se usar a mesma dosagem no Brasil, o remédio não funciona. Aí aplicam o remédio em uma dosagem cavalar. Como se sabe, a diferença entre veneno e remédio é o quê? A dosagem. Olha, países com caráteres como o Brasil, o ambiente econômico é outro, totalmente diferente. Isso é algo que os economistas, defensores de teorias importadas, eles não falam. Por quê? Porque atrapalha a viagem na maionese deles. No Brasil, por exemplo, quando se fala em subjuros, para começo de conversa, é necessário esclarecer qual juros. Aqui tem pelo menos 3 juros, primos entre si, cada qual sujeito à sua própria mecânica quântica, independente dos demais. Tem o juro da dívida pública, que é o astro-rei da política de meta de inflação. Tem os juros que os bancos extorquem os consumidores com taxas abusivas que só existem aqui. Ainda tem os juros do BNDE, cujos empréstimos representam uma fatia significativa do crédito no Brasil. O BNDES é o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo, você sabia? Nem tem BNDES na maioria dos países. Mas há outras diferenças importantes. Aqui quase não há concorrência entre os poucos bancos. A concentração de renda é monumental e o país vive em permanente crise fiscal, sufocado justamente pelos juros altos prescritos em doses que envenenam as contas públicas. A alta dos juros para 12% pode afundar o país. Agora, o que eu acho mais espantoso disso tudo é a pouca resistência que se vê nos ambientes político e econômico para medidas que podem estar baseadas em viagens na maionese de umas poucas pessoas que decidem. Agora eu vou terminar esse vídeo mostrando o final da entrevista em que apareceu um mito em que Samuel Pessoa parece acreditar. O mito do V, mas não é o V de viagem na maionese. Você vai ver. Mas a gente está recuperando tudo. Quando o ministro Paulo Guedes diz que houve uma recuperação em V, ele está certo, no meu entender, e ela vale para o Brasil e vale para todos os outros lugares do mundo.